E bom dia, bom dia. Deixa o pessoal chegar, que aí eu falo para todo mundo. Luiz, Arthur, Samuel, Pedro, Júlia, Duda, Matheus, Aline, ok. Olá, Lucas, bom dia. Bom dia. Bom dia, Lívia. Júlia, bom dia. Olá, tudo bem, pessoal? Uma pergunta, assim, é mais uma pergunta mesmo por curiosidade, tá? Não tem nada de nada em cima. A gente vai voltar, né? Vocês estão sabendo que a gente vai retornar às Dia 19 atividades. agora. Isso, dia 19. Quantas pessoas da turma de vocês vão retornar? Do primeiro A, 4 até agora. Eu, Marina, Pedro e Esther. Sim, legal. Os outros sabem que a gente vai ter as aulas normais, só que no ambiente de sala agora. Vai ter um quadro, eu vou voltar a fazer aqueles quadros, provavelmente vou, né, a gente vai se localizar aí para ver como que vai ficar certinho essa questão do quadro, se vai ficar legal a aula em si. Senão a gente vai fazer um formato bem similar a esse, né? Eu estou pensando aí como que vai acontecer, mas vai ser um formato bem similar a esse com a utilização do quadro digital, tá bom? Para que todo mundo consiga acompanhar aí de casa o, a exploração do capítulo. Mais bacana, tá? Passaram já as normas para vocês? Sim. Show. Então, a partir do dia 19, nos encontraremos novamente no mesmo horário, no mesmo bate-canal e na mesma bate-caverna. Então, até lá. Por enquanto, a gente fica nesse padrão online ainda. E hoje, para que eu acho que a gente já está com um número bom de pessoas, opa, não é para fechar. Cassiano e Murilo. Nós vamos começar o capítulo de número 16. Não é isso? Se eu não me falha a memória, deixa eu verificar aqui. Sim. Sim, falamos sobre bases, né? Eu até pedi para que vocês tivessem isso. Olha só, é uma página bacana de você ter em mãos para que você tenha faça aquela análise, porque agora mais do que nunca a ideia de você entender o que é um cátion, né? Quem é o cátion e quem é o ânion, ela vai se tornar muito mais precisa. Porque agora nós vamos entrar no capítulo de número 16, né? Façam essas questões propostas assim que possível, tá? Não estou dando uma data específica, mas eu vou dar essa data. Assim que possível, insira as respostas lá na plataforma SAS para que a gente tenha a avaliação daqueles 10 pontos, tá bom? Então, terminou o capítulo, tenta fazer atividade, tira as dúvidas que surgirem, conforme elas forem surgindo, insere as respostas lá. E tente tirar as dúvidas mesmo, porque, como eu falei anteriormente, a gente vai estar ponderando ali os erros e acertos. Então, é muito importante que na hora que você estiver ali, você tire suas dúvidas para que não passe, né, né, para que sua nota não fique muito ruim nesse sentido. Então, por que eu estou falando que é importante agora a questão dos cátions e dos ânions, identificar os cátions, identificar os ânions e de quais espécies químicas
esses cátions e esses ânions são provenientes. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai entrar justamente no contexto de funções inorgânicas conhecidas como sais. E não existe, vou colocar meu quadro, e não existe uma definição diferente, assim, muito diferente desta do que eu vou falar aqui agora. Então, um outro conjunto de compostos inorgânicos são chamados de sais. Quais são os objetivos desse capítulo? Preste bastante atenção porque eles vão fundamentar toda a concepção do que é um sal. Equacionar reações de neutralização, tá bom? A gente vai falar delas agora. Reconhecer, então, como eu identifico o que é um sal, como eu identifico o que é um ácido e uma base. Classificar e nomear sais, tá bom? Então, são os nossos objetivos, começando primeiro aqui pelo equacionamento de reações de neutralização, tá? Quando ele fala em equacionar, deixa eu ver, é engraçado que ele fala de equacionamento, mas ele não dá as técnicas de balanceamento. Deixa eu ver se ele balanceia alguma coisa aqui. Ele nem balanceia as coisas. Não, só balanceia a água. Tá, tranquilo. Por quê? O que são sais? Definindo, né? O que são os sais? Primeiramente, qual a natureza em termos de ligações? Ficou azul ali porque eu estou abrindo o quadro digital. Qual a natureza das ligações em compostos denominados de sais? Então, todo composto salino, né, ou de natureza salina, ou um composto que é um sal, isso daqui vocês vão ver na segunda série do ensino médio, tá? Não agora, deixa eu apagar. Sais eles são compostos de natureza iônica, então aqui a gente já tem que lembrar que todos os compostos salinos serão sólidos normalmente, né? A temperatura ambiente serão Conduz sólidos. eletricidade em Em meio determinados aquoso, estados. se forem solúveis em água, conduzem eletricidade em meio aquoso ou quando fundidos. Não é porque é iônico que ele conduz corrente elétrica. Para ele conduzir a corrente elétrica, é importante que ele tenha essas duas características atendidas. Ou seja solúvel em meio aquoso ou em qualquer outro solvente, seja solúvel, né, em solventes de uma forma geral, e mais especificamente a água, e também no seu processo de fusão, né, quando a gente funde, eles também podem conduzir corrente elétrica. Mas, naturalmente, Lucas, tá, eles não tendem a conduzir porque, no seu estado cristalino, eles são eletronicamente aí instáveis, vamos colocar assim. Tá? Quer dizer, não existem cargas elétricas ali no estado salino deles, no estado cristalino, desculpa. Se são compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Se são compostos iônicos, vocês têm que lembrar que eles são formados por cátions e ânions, evidentemente. E, claro, obtidos pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Seja de natureza orgânica, seja de natureza inorgânica. NaCl é um sal de natureza inorgânica, obtido pela reação de neutralização entre ácidos e bases inorgânicas.
Já o sabão, por exemplo, ele é um sal de natureza orgânica, obtido pela reação entre um ácido orgânico e normalmente uma base inorgânica, mas é sempre um ácido e uma base. Então, todo composto salino, ele é obtido por essa reação chamada de neutralização. E a neutralização é um processo em que o ácido vai reagir com a base. E é esse o foco da nossa aula hoje, aprender a observar e a formar os sais, tá? Então, de uma maneira geral, eu vou dizer isso aqui, ó. Opa, tá fazendo verde. A fórmula de um sal é dada por. Então, ó, sais são compostos de natureza iônica, portanto, são sólidos à temperatura ambiente, e eles são obtidos por meio da reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, quer dizer, eles são compostos provenientes de um processo que acontece quando colocamos em contato um ácido e uma base, né? Fenômeno observado, por exemplo, no nosso estômago ao estar com azia. Tá? A gente vai chegar a esse fenômeno, a esse processo. Portanto, se eles são formados por essa reação de neutralização, todo sal, né, que é uma substância química, apresenta uma fórmula. Então, eu já vou dar a ideia de como acontece esse processo. Olha lá. Ó. A fórmula do sal ela é constituída por, por o cátion da base por isso a importância de saber dissociar ácidos e bases. Vou usar o termo dissociar para tudo. Dissociar ácidos e bases, porque lá nesse fenômeno de separação, né, ionização dos ácidos, dissociação das bases, ou dissociação para tudo, que aí o PAC está recomendando dissociação para tudo, tá? Mas, de qualquer maneira, a ionização dos ácidos e a dissociação para as bases, quando a gente fazia aquele processo, libera H+, libera OH-, né, que é a teoria de Arrhenius. Lá a gente separava cátion e ânion, cátion e ânion. Então, quando o sal é formado, aquelas partículas lá existem, elas se separaram, né? E depois elas vão reagir entre si. Então, primeiro acontece a ionização e a dissociação, depois as partículas formadas no processo de ionização e dissociação interagem formando os sais. O sal ele vai ser obtido quando o cátion da base, aqui elevado à sua carga positiva, reage. Deixa eu fazer aqui, gente. Reage. Deixa eu ver se essa cor fica bonita. Tá, dá para identificar, dá para ler. Reage com o ânion do ácido, elevado à sua carga negativa. Então, a fórmula de um sal, tá? A fórmula de um sal, ela é o cátion da base mais o ânion do ácido, tá? Por isso que é importante você saber fazer isso. Exemplo de sais. E aí eu vou pegar... Nossa, aqui ficou muito grande. E aí eu vou pegar e vou fazer aqui. Exemplos de substâncias salinas, né? Aí a gente tem Na, ó, tô até colocando de outra cor, Cl, Fe, SO4, hum,
Ca, CO3. Então, perceba que aqui eu deixei já destacado nas cores que eu coloquei aqui embaixo para que vocês entendam quem é o cátion da base e quem é o ânion do ácido. Porque assim você consegue entender quem foram as substâncias formadoras do sal. Então, por exemplo, NaCl. Bom, se esse é o cátion da base, logo a base que formou esse cara aqui é o Na. Bom, se é uma base, OH. E se nós temos como ânion do ácido o Cl, significa que significa que esse Cl ele foi proveniente de um ácido, logo ácido Cl, HCl, tá? Então é obtido por meio desse processo. Claro que agora eu vou fazer a reação química acontecer entre eles para que a gente obtenha cada um desses sais. Então vamos agora para as neutralizações. Olha só que interessante. Uma neutralização é a reação química que ocorre entre um ácido e uma base em que o H+ reage com... Espera aí, que eu vou consertar aqui. Perdi o espaço. Deixa eu tirar essa telinha daqui, que está me atrapalhando. Reage com o grupo OH-, formando água. Então, uma neutralização não é a formação do sal em si. A neutralização é o processo em que a partícula que caracteriza o ácido é neutralizada pela partícula que caracteriza a base. Como o H+ sempre vai reagir com o OH-, o que restar, né, que é o cátion da base e o ânion do ácido, vai formar o sal num processo chamado de salificação, tá? Para ser mais específico. De uma maneira geral, a gente trata tudo como... Não tudo, né? A gente trata o fenômeno de formação dos sais de neutralização. Tudo. Neutralizou, formou sal e água. Beleza. Só que, se eu for tentar ser, se eu for um pouco mais técnico, né, mais específico, eu tenho a seguinte ideia. A neutralização, ela ocorre especificamente entre o H+ e o OH-, ou seja, o ácido e a base, as partículas que caracterizam o ácido e a base. Só que, ao reagirem, vai sobrar lá na solução o cátion e o ânion, que eram do ácido e da base. E aí, você vai ter a formação do sal. Essa formação de sal ela é chamada especificamente de salificação, mas a gente entende tudo como neutralização de uma maneira geral. Então, ó, a neutralização ocorre entre ácidos e bases, em que o H+ do ácido reage com o grupo OH- proveniente da base, formando água, e as partículas restantes, a gente vai fazer agora isso, né? Vai descrever esse processo agora, quimicamente, restantes, formam o sal. Aqui eu vou botar até entre parênteses aqui, ó, para que a gente entenda que isso tem um nome específico chamado de salificação, né? Que é a formação de sal. Mas entendam que é apenas uma especificidade isso aqui, tá? De uma forma geral, você pode tratar como
os sais sendo formados pela reação de neutralização, como eu falei aqui anteriormente, entre um ácido e uma base. Só que, se eu quiser ser um pouco mais técnico, entender melhor o processo, a neutralização ela é o neutro. Neutro, o que é neutro? Não é nem ácido e nem base. Tá, e o que caracteriza o ácido? O H+. E o que caracteriza a base? O OH-. Bom, então, para ser neutro, essas duas partículas é que tem que reagir. Então, a neutralização ocorre entre elas. Mas só que tem lá ainda no meio em que está acontecendo a reação, ainda existem outras espécies, que é o cátion da base e o ânion do ácido. Essas outras espécies, por meio de uma reação interna lá dentro do local em que está acontecendo, chamada de salificação, elas formam o sal. Só que tudo é uma neutralização de uma maneira geral, tá bom? Tá beleza? Então, só para ter uma especificidade aí. Bom, então vamos agora obter estas reações de obter essas reações de neutralização. Tá, entendi. Beleza? Então vamos lá. Exemplos de reação. Exemplos, neutralização. Não, meu pincel está estranho. Eita. Vou dar um hide nisso aqui. Alguém está falando alguma coisa? Não, nada. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, use o Ctrl Alt Shift H. Ctrl Alt Shift H. Use o áudio. Então, vamos lá. Obtendo o primeiro sal ali. Vamos lá, olha aqui. Mesmo. Letra A. Obtenção do NaCl. Vai ser o nosso item A. Obtenção do NaCl. Então, vamos lá. Eu vou ter a base, NaOH, reagindo com o ácido, HCl. Eu vou fazer aqui em partes. Essa eu vou fazer separada. Depois eu vou fazer uma junta para que um processo direto para que vocês entendam o que eu fiz. Mas no primeiro momento eu vou fazer ela separadinho. Depois eu faço junto, tá? Para você tentar entender o que eu fiz, ó. Então o que vai acontecer quando eu coloco essa substância em meio aquoso? O NaOH em meio aquoso. Deixa eu puxar a tela um pouco para cá. O NaOH em meio aquoso, ó, aqui de aquoso, ele vai formar Na. Muito ruim. Vai formar. Oh, meu Deus. Na mais. Então, aqui, ó, é o cátion da base. Mais o OH-. Partícula que reage com o H+. Tá? Deixa eu só apagar aqui e botar mais para baixo um pouquinho o HCl. E o HCl é a mesma coisa. Em meio aquoso, sofre um processo chamado de ionização, formando um cátion, que é o H+. Então, é esse cara aqui que vai reagir com o OH-, mais um ânion. Aqui a gente tem o ânion do ácido. Beleza? Então, aqui, ó, o que vai acontecer nesse processo? De vermelho, o H+, ele vai entrar em contato com o OH-, essas duas partículas aqui, e vão neutralizar uma outra.
Então, a neutralização acontece entre elas, tá? Eles vão neutralizar uma outra. Essa neutralização, se você observar, ó, vão ser 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Bom, 2 hidrogênios e 1 oxigênio é a fórmula da água. Ele neutraliza e forma água. Olha lá, ó. 2 hidrogênios e 1 oxigênio, H2O. Enquanto, agora de verde, o cátion da base vai reagir com o ânion do ácido num processo chamado de salificação. E aqui a gente vai ter o sal formado. Então, o sal, ó, se você olhar o que eu passei aqui... Oh, meu Deus. Se você olhar o que eu passei aqui anteriormente, ó, ele é o cátion da base pelo ânion do ácido. Lembrando que isso daqui vai acontecer isso aqui, ó. Cátion, que é o cátion da base, com a carga do ânion, cruza, lembra que cruza as carguinhas no composto iônico? É um composto iônico. Então, aqui, para montar a fórmula do sal, eu tenho que lembrar da fórmula dos compostos iônicos. Ele é iônico, tá? Então, só estou te indicando o que identificar dentro dos ácidos e bases para saber qual é a fórmula do sal. Mas a fórmula, ela é sempre montada por meio do cruzamento das cargas. Lembram? Ânion e o valor da carga aqui. Então, ó, essa é a fórmula geral. Beleza? Isso daqui a gente já viu anteriormente em ligações iônicas. Bom, nossa, ficou bem grande. Ah, tá. Então, olha só que interessante. Se eu obtenho aqui nesse processo o cátion, é o Na. Qual a carga dele? Mais 1. Então, o Cl vai ter 1. Qual é a carga do ânion? Menos 1. Então, o Na também vai ter 1. Então, NaCl. Claro que isso aqui que eu fiz é um modelo. Na prática, nós vamos escrever da seguinte forma. Ó. Então, vou botar aqui. Ó. Na prática, a gente escreve da seguinte forma. Ó. NaOH reage com o HCl. Aí agora você tem que olhar para as fórmulas e já saber o que vai formar água. Por isso que eu fiz esse processo aqui em cima. Para que você entenda qual é a parte da fórmula da base que eu vou ter que pegar para reagir com a do ácido e formar água. Beleza. O que restar ali vai ser o que eu vou juntar para formar o sal, né? O que eu vou unir para formar o sal. Então, aqui a gente tem NaOH formando, ó, vou fazer aqui a setinha, ó. O OH vai reagir com o H+. Opa, deixa eu fazer igual lá em cima. De vermelho, ó. O NaOH reage com o H+. E o Na e o Cl reagem formando o sal. Então, a gente vai ter a formação de sal. Tá? Meu Deus, me perdi. Mais água. Então, logo, toda vez que você for questionado sobre o que é uma reação de neutralização, é o processo em que ocorre a formação, a reação entre um ácido e uma base, formando sal e água. Então, eu posso escrever aqui em termos de português, meu Deus, base, ou ácido mais base, tanto faz, mais ácido formando, né? Vou botar de verde agora aqui, sal e
água. Então, todos os produtos da minha reação de neutralização é sal e água. Reação de neutralização, base e ácido. Alguma pergunta até agora aqui? Não? Então, vamos continuar? Tem nenhuma dúvida? Nada? Então, ó, vou botar para cá. Exemplo B. Exemplo B, deixa eu chegar mais para cá. B. Obtenção do FeSO4. Aqui começa a ter aquela percepção que você vai ter quando você analisa a tabela dos cátions e ânions. Porque se você lembrar, o ferro, ele tem duas bases, né? Ele tem duas bases. A base de ferro 3, o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de ferro 2. Então, como que eu agora sei se esse cara aí é o hidróxido de ferro 2 ou o hidróxido de ferro 3? Vou olhar quem é a fórmula do meu ácido. SO4, provavelmente o ácido é o H2SO4. Olha por que eu vou descobrir se é o Fe2 ou se é o Fe3. H2SO4 é o ácido. Beleza. Coloco ele em água. Ó, vou escrever as várias formas de mostrar o processo de ionização. Forma 2H+, né, por conta desse 2 que está aqui, mais SO4 menos. Qual é a carga do menos aqui? Porque ele tem uma carga. Será que é menos 1? SO4 menos 1? Não. Lembra que ninguém responde, então eu mesmo vou responder. Lembra que a carga do ácido, do ânion do ácido, é o número de hidrogênios. Então, se tem 2 hidrogênios, significa que a carga do SO4 é menos 2. Então, aqui é menos 2. Tá, professor, mas e aí? O que adianta saber disso? Adianta saber o seguinte. Adianta saber que se você foi bem atento nas aulas anteriores lá, ou reviu os vídeos, né, no canal, você ia lembrar que a gente comentou o seguinte, olha, quando o cátion e o ânion apresentam a mesma carga, a gente faz o quê? Simplifica essas cargas. Bom, se eu sei, então, que o ânion do ácido tem uma carga de menos 2, logo, para que não apareça nenhum número lá embaixo da fórmula do FeSO4, o Fe também tem que ter carga de 2. Por quê? Porque assim eu simplifico. Logo, a base que deu origem, a base que deu origem a esse processo é o FeOH2, o hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Que aí a gente vai ter Fe2 mais, nossa, a ponta dessa caneta está muito ruim, mais 2, porque tem duas ali, OH-, tá? Agora sim. Agora você consegue fazer a reação de neutralização. Olha lá, ó. Ácido mais, se for alguma pergunta, áudio, mais base
formando. Agora perceba o seguinte, ó. A carga do cátion é igual à carga do ânion. Se são iguais, eu simplifico, né? Eu posso cortá-las, né? Menos 2 mais 2 é zero, então eu posso simplificá-las, todas por 2. Logo, a fórmula final vai ficar Fe SO4. Por quê? Porque o ferro tem carga 2, o SO4 tem carga de menos 2, logo, posso cortar. Quando o cátion e o ânion têm a mesma carga. Por isso que eu corto aqui, ó. Tem a mesma carga, tá bom? Então, eu posso simplificar cargas iguais. Na verdade, não é só carga. Se você olha para um conjunto de espécies químicas, os números que estão embaixo de cada átomo, por exemplo, e você consegue perceber, por exemplo, assim, eu olhei para todos os números, eu sei que esses números são todos, eu consigo dividir todos eles por 2, né? Simplificar. Então, sempre que possível, simplifique. Simplifique se todos, não pode ser apenas um, se todos os elementos, se todas as substâncias tiverem números, né, ou possuírem valores que sejam divisíveis por um outro número qualquer, mas tem que ser todos. Se aqui, por exemplo, não fosse o mais 2, e sim o ferro 3 mais, eu já não posso eliminar, porque aí as cargas não são idênticas, elas não são possíveis de ser simplificadas por um único valor, tá bom? Então, muita atenção a isso na hora de montar fórmulas, de fazer fórmulas, de escrever as fórmulas dos compostos. Se tem dúvida, volta lá nas aulas, você tem que estar tudo vídeo aí para você. Volta lá nas aulas e faz o processo para que você entenda. Olha só, se vocês olharem aqui, presta bastante atenção, mais água. Se vocês olharem aqui, se a gente, tem 2 hidrogênios, então tem 2 Hs assim, 2 Hs mais, e tem 2 OH menos. Quantas moléculas de água eu consigo formar com essa quantidade? 2 hidrogênios e 2 OH menos. Aqui eu formo uma e aqui eu formo outra. Então, aqui serão 2 moléculas de água formadas. Por quê? Porque eu tenho quantidade suficiente de hidrogênio e OH- para formar 2, olha lá. Esses números que aqui estão na frente, eles são chamados de coeficiente do balanceamento. A gente vai aprender isso no capítulo 19, eu acho. É nesse livro mesmo. Tá? Coeficientes do balanceamento, e eles indicam a quantidade do átomo que está ali, ou da espécie. Se tem 2H, significa que são 2H+. Significa que são 2H+. Se tem 2OH-, significa que são 2OH- assim, separados. Então, serão 2 moléculas de água formadas, porque a gente tem quantidade suficiente para fazer isso. Vamos obter mais uma antes do final? Vamos lá, depois eu vou passar uns aqui para vocês obterem para mim. BC. Obtenção do CaCO3. Vamos lá. Bom, não tem número aqui embaixo, né? Como que você vai sacar se isso é interessante também. Como que você vai sacar quando você olha para a fórmula, se foi ou não simplificado? Na fórmula do sal, presta bastante atenção. Se o ânion não vier entre parênteses com um número aqui fora, significa que a carga dele, do ânion, é igual à carga do cátion. Porque se fosse diferente, o ânion teria que obrigatoriamente vir com um parênteses entre eles. Eu vou mostrar aqui. Né? Na verdade, não obrigatoriamente, né? Depende do sal.
Mas eu vou mostrar aqui para vocês. CaCO3. Opa. Hein? Vai bugar agora no final? CaCO3. Vai começar a bugar agora no final da aula. Então, cátion da base. Provavelmente esse cara aqui, provavelmente não. Ixi. CaOH2. Né? Porque o cálcio tem carga mais 2. Tem que lembrar, hein? Tudo isso, dessas coisas assim. Tem que ir pegando, tem que ir praticando para ficar lá. O ácido, se é o CO3, provavelmente não, mas é certeza que ele é o ácido carbônico, H2CO3. Então, aqui a gente vai ter em meio aquoso, as 3 formas distintas de escrever a reação, formando o cátion, mais são 2 OHs que tem aqui, 2 OH-. Já o ácido, mais água em meio aquoso, formando 2H+, porque tem 2 aqui, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, 2H+, mais CO. Faltou um 2 aqui, desculpa. CO3 menos 2. Então, olha lá que interessante. Logo, a neutralização. Ali em cima eu já escrevi a neutralização, mas eu vou escrever ela na forma real. CaOH2 mais H2CO3, formando de verde CaCO3 mais água. Eu começo grande, depois a letra fica... Ou começo pequeno, depois a letra fica grande, é um absurdo. Tá? Então, aqui, quantas moléculas de água vão ser formadas? Está igual lá em cima, então serão formadas 2 também. Né? Porque tem 2 hidrogênios, 2 grupos OH, então a cada um hidrogênio sempre reage com um grupo OH, porque aí você vai ter OH, são 2 Hs e 1 oxigênio, água formada no processo. E a fórmula ela pode ser simplificada aqui e aqui, formando apenas CaCO3. Beleza? Tem alguma dúvida? Não? Então, olha só. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Nossa, tá claro? Não sei o que está acontecendo. Depois eu vou verificar o que pode ser. Pode ser a ponta da caneta. Mais exemplos. Aí, para tentar em casa. Você precisa praticar, tá, cara? Não tem como, tá? É importante. Então, eu vou botar a fórmula do sal e você vai tentar chegar nesse. Eu vou para fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu vou dar a fórmula do sal e você vai tentar chegar em como que essa fórmula foi obtida, né? Como que esse sal foi obtido. Então, se você não entendeu como faz direto, faz o passo a passo. Será que isso veio da onde? Isso veio da onde? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou começar com esse tipo de exemplo aqui, ó. Exemplo número 1. Vou fazer de 2 formas. Pensei aqui. HCN mais CaOH2. Agora eu vou botar a fórmula do sal.
KF. Exemplo número 3. Agora eu vou botar uma reação de novo. H2, H3PO4 mais NaOH. Isso aí vai entrar naquilo que eu falei agora no finalzinho. O cátion ou o ânion ele vai ter que ficar entre parênteses. Presta atenção. Não. Opa, deixa eu botar aqui NaOH, não, perdão. Deixa eu mudar isso aqui para BaOH2. BaOH2. Agora sim. Vai entrar no que eu falei. 4. Obter quem, né? Da onde que saiu esse cara aqui, ó. NH4, 2, CO3. 5. Outra fórmula. PB2, SO4, 4. Que aí eu quero ver se você vai ter aquele feeling da simplificação. Entende aí como que tá, como é possível simplificar o que eu estou falando? Cuidado, que a simplificação ela nunca acontece nesse número aqui, tá? É sempre com os números que está fora do parênteses, tá bom? Cuidado com esse númerozinho aqui, porque ele já faz parte da fórmula. O que já é da fórmula, você não pode simplificar. O que já é do ânion, o que já é dele, entendeu? Somente as quantidades deles que foram ali distribuídas. E por fim, para finalizar mesmo agora, deixa eu pegar outro exemplo aqui. AL, HNO3 mais AlOH3. Tá bom? Então, ó, são 6 exemplos para vocês treinarem. A gente vai fazer eles depois, quando a gente retornar na próxima aula. Mas tentem fazer em casa e conforme for aparecendo a dúvida ou conforme for, né, surgindo aí, você vai e me pergunta pelo WhatsApp. Beleza? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Então, ó, para quem tá ok, ok, até a próxima semana. E é isso. Muito obrigado, tá, pela atenção. Tchau, obrigado pela participação. Até mais. Bom final de semana. Tchau para todos. Vou derrubar aqui vocês, hein?